Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai estar falando sobre copy, a parte de escrita de textos, roteiros para os vídeos de vocês, para vocês conseguirem desenvolver uma escrita persuasiva, textos, vídeos persuasivos para conseguir convencer o público de vocês, né? Isso vai ser útil tanto na parte de texto, para vocês escreverem roteiros ou até mesmo aplicarem alguma imagem. Ou nos textos ali dos anúncios, chamada para ação, ou até mesmo no dia a dia ali, quando você está conversando, por exemplo, com uma cliente, né? Isso vai ajudar vocês. Então, obviamente, eu não sou a pessoa mais especialista para falar aqui de copy com vocês, dessa escrita persuasiva, eu conheço bastante e vou passar aqui um modelo feijão com arroz que funciona. Beleza? Antes até de eu falar isso, é importante vocês saberem que tem muita coisa que está relacionado à copy, né? Vem muito da persona do nosso público. Então, a gente entender, com base no procedimento, com base no que a gente está querendo transmitir para essa pessoa, entender os problemas dela, os sonhos que ela tem, o que ela passa, como que o nosso produto pode ser benéfico para resolver isso. Então, vai muito além de a gente colocar aqui e jogar texto sem mais e sem menos, né? Vai muito de a gente conseguir entender todo o fundamento que essa pessoa passa e como que a gente pode ajudar ela vendendo algum produto, né? Então, o modelo que eu quero passar aqui para vocês seria o AIDA, ou AIDA, como você preferir chamar, que seria atenção, interesse, desejo e ação, né? Cada uma dessas letras correspondem a cada uma dessas palavras. Acho que ficou bem claro, né? Então, gente, começando aqui por atenção. Como que funciona? O que quer dizer atenção? Nesse caso, é a gente chamar a atenção da pessoa, ou fazendo alguma pergunta para ela, ou se conectando com ela com base em alguma coisa em comum, talvez na cidade que ela tá. A gente começar chamando a atenção dessa pessoa de alguma maneira, ou nos primeiros segundos de um vídeo, ou até mesmo nas primeiras palavras de um texto. Então, a gente chamar a atenção dessa pessoa. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Já vou mostrar um exemplo disso na prática. Interesse. Então, é a gente despertar o interesse dessa pessoa. Até mesmo com base no que eu falei, né? De, por exemplo, de você falar, ó, você que é aí de tal cidade e região e, e enfrenta tal problema. Por exemplo, a gente vai estar chamando a atenção dessa pessoa e despertando o interesse dela para ela continuar lendo aquele texto ou vendo aquele vídeo. Então, a gente despertar o interesse daquela pessoa de alguma maneira. Tudo bem? E essa parte de desejo, ela está relacionada a gente mostrar valor para essa pessoa, elencar benefícios, por exemplo, gerar desejo nela em ter o nosso produto. Então a gente desperta o interesse dela, mostrando que ela precisa daquilo, por exemplo, e gera desejo nela, mostrando que o nosso produto, o que a gente tem para ela, pode solucionar aquilo. E ação seria a gente fazer uma chamada para ação. Então a gente falar para ela clicar em algum lugar, para ela comentar algo, para ela falar com tal pessoa, a gente pedir uma ação dela. Então, na prática aqui, esse aqui é um roteiro que vocês podem utilizar para um vídeo, né? Um vídeo ali de algum procedimento. Nesse caso aqui é o do Endolaser, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, só para esse exemplo ficar bem claro. Então, por exemplo, você é mulher aqui de Curitiba, você é mulher aqui de Curitiba e se incomoda com aquela gordurinha localizada que não sai de jeito nenhum, então a gente já está chamando a atenção dessa pessoa e despertando o interesse dela, né? Chamando a atenção. Você é mulher aqui de Curitiba, então eu não tô falando com qualquer pessoa, tô falando você é mulher e aqui de Curitiba e se incomoda com aquela gordurinha. Tá até escrito errado, tá? Se tiver algum erro aqui, eu escrevi isso aqui, não me atentei muito à ortografia. Então, te incomoda com aquela gordurinha localizada que não sai de jeito nenhum. Então a gente já está despertando o interesse daquela pessoa, né? Fazendo ela pensar, se colocar ali no lugar dela que ela sente aquilo de fato. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente, aí já na continuação do anúncio, a gente já pode trazer essa pegada mais de autoridade. Eu me chamo doutora Maria XYZ e sou especializado na técnica revolucionária do endolaser. Então, aqui trazendo mais nessa parte de roteiro para vídeo, tá, pessoal? É importante a gente colocar essa chamada aí de autoridade para a pessoa, quando vê, ela saber também com quem ela tá falando, né? Depois a gente já começa a estressar um pouco mais essa parte de desejo aqui. Beleza? Então, ó, essa técnica possibilita a realização do lipolaser e também do endolift. Assim, a gente trata a gordura localizada e flacidez em uma única sessão. O procedimento é minimamente invasivo, realizado em consultório com anestesia local e o paciente já retorna para as atividades de rotina no mesmo dia, além de sair com um resultado super satisfatório e gradual
em até 90 dias, tanto no estímulo de colágeno quanto na redução da gordurinha. Tá escrito errado aqui, tá bom? Redução da gordurinha. Então, por exemplo, né, a gente perceba que nesse parágrafo aqui a gente gerou desejo nessa pessoa. A gente aplicou aqui, falou que é uma técnica que possibilita a realização disso aqui, que ela trata gordura localizada, é em uma única sessão, é minimamente invasivo, ele é realizado com anestesia local, o paciente já retorna às atividades no mesmo dia, além de sair com um resultado super satisfatório e gradual em até 90 dias. Enfim, então isso aqui é só um exemplo, né, pessoal? Mas vocês podem aplicar isso e modelar para cada parte aí do procedimento que você quiser anunciar. Então, nesse caso aqui, a gente chamou a atenção dessa pessoa e gerou interesse nela em continuar vendo o nosso vídeo, né? Porque isso aqui é um roteiro para vídeo. Aqui a gente gerou desejo nela e aqui a gente fez uma chamada para ação. Você gostou dessa técnica? Entre em contato com a gente, conosco e agende uma avaliação. Temos apenas 7 vagas disponíveis. Então, até algo legal, pessoal, de vocês perceberem aqui alguns gatilhos que a gente pode colocar também. Aqui, por exemplo, o gatilho da especificidade, que seria mulher aqui de Curitiba, você que é mulher aqui de Curitiba. Então não é qualquer pessoa, é mulher aqui de Curitiba, como eu acabei de falar, né? Não querendo ser muito redundante. Aí, por exemplo, aqui a gente já faz toda essa questão dos benefícios. Aqui a gente pode ver que tem mais um gatilho aqui. Ó, aqui a gente fala um pouco da autoridade, né? Eu me chamo doutora Mareixes YZ, especializada na técnica revolucionária do endolese. Então é especializada, é a doutora tal. Você pode também colocar graduada por tal universidade. Enfim, você trazer mais um gatilho aqui de autoridade, por exemplo. Aqui, de novo, essa parte de especificidade. Não é um resultado gradual em algum tempo, é um resultado gradual em até 90 dias. Então a gente passou o período aqui, por exemplo. Entendeu? Tanto no estímulo de colágeno quanto na redução de gordurinha. Aqui, por exemplo, ó, 7 vagas disponíveis. Então a gente falou, temos poucas vagas disponíveis, temos apenas 7 vagas disponíveis. A gente colocou um número ali. Então já passa essa ideia de especificidade, ela passa uma sensação de que aquilo é verdade, né? Mesmo que não seja, aquilo traz mais uma sensação de verdade, beleza? Você pode colocar uma garantia aqui também para ativar esse gatilho de garantia. A gente garante resultado para você em até 30 dias, por exemplo. Então, tudo isso vai entrar nessa parte de gatilhos mentais, né? Que a gente costuma chamar para trazer, para deixar o nosso texto ainda mais rico na persuasão, né? Então, vocês podem perceber isso aqui. Aqui o gatilho também de urgência, né? Temos apenas 7 vagas disponíveis. Então, falando que, ó, vai acabar. Então, você já traz essa parte de urgência, faz essa pessoa tomar uma decisão rápida, né? Essa escassez no número de vagas. Então, são vários gatilhos que vocês podem aplicar para fazer isso ficar mais claro. Eu vou trazer aqui também um exemplo de um texto aqui até para o anúncio, nesse caso aqui é um roteiro para vídeo, né? Acho que deu para perceber, ele está mais nesse escopo e como eu expliquei. Mas, por exemplo, um gatilho, um exemplo simples de um textinho aqui que vocês podem colocar, por exemplo, no anúncio de prótese e protocolo. Ó. Você já quis jogar a tua dentadura fora, então a gente já se conecta com essa pessoa, já chama a atenção dela. Opa, peraí, eu já quis jogar minha dentadura fora, né? Uma pessoa que usa dentadura. Então, ó, troca o desconforto pela qualidade de vida e durabilidade de uma prótese fixa, por exemplo. Né? Então a gente já gera interesse, desperta o interesse nela. Ó. Troque o desconforto da dentadura pela qualidade de vida e durabilidade de uma prótese fixa. Aqui a gente já vem trazendo essa parte mais de desejo, né? Que seria o D, desejo. A gente desperta interesse. Com a prótese de protocolo, você tem todo o conforto, segurança e estética de dentes fixos para sorrir e comer com confiança. Aí você pode colocar aqui obviamente, você coloca aqui o nome da clínica. Aqui na clínica XYZ, a gente tem você tem condições acessíveis para realizar esse sonho e tudo mais. E aqui no final a gente coloca uma chamada para ação, né? Sempre tem que ter. Pessoal, não ignorem essa parte da ação, tá? Sempre tem que ter uma chamada para ação, porque essa pessoa tá vendo o teu conteúdo, mas ela tem que saber o próximo passo. Porque pode ser que ela olhe, goste, mas ela não sabe o que fazer. Ela vai, por exemplo, ela tá ali no Facebook, no Instagram, viu, gostou, mas você não chamou ela para uma ação. Então ela continuou passando ali as postagens, os stories dela e não foi para nenhum lugar. Então por isso a gente tem que chamar ela para alguma ação.
Por exemplo, até outro exemplo aqui, ó, que vocês podem colocar nessa questão de gerar desejo, para ficar ainda mais claro, no lugar disso aqui, por exemplo, vocês poderiam colocar com ela você tem, ó, no caso com ela, o sujeito aqui seria prótese fixa, né? Com ela você tem muito mais conforto que a prótese comum, fixação permanente, fácil adaptação, durabilidade para toda a vida, maior eficiência ao mastigar alimentos duros e sorriso estético e feliz, entendeu? Então a gente, ó, tá despertando desejo dessa pessoa, tá gerando valor e despertando desejo. E, por exemplo, outra chamada para ação poderia ser a seguinte: ao invés de clique no botão abaixo e converse com a nossa equipe, poderia ser agende uma avaliação para conhecer mais sobre a prótese protocolo, clicando no link abaixo. Então a gente chamou essa pessoa para algum lugar, né? Então, acho que ficou bem claro, né, pessoal? Para vocês conseguirem criar textos, imagens, vídeos ali que chamam a atenção, que convertem, vocês podem usar esse modelo aqui de copy AIDA, né? Atenção, interesse, desejo de ação, e até aplicar alguns gatilhos aqui com o passar do texto, né? Alguns gatilhos mentais ali, seja de autoridade, de especificidade, garantia, urgência, escassez, inimigo em comum, é, enfim, né? Vários. Então, acredito que essa aula tenha ajudado vocês de alguma maneira. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem. Um grande abraço.